É isso aí. No fim de semana, o Corinthians recebeu o Ituano e empatou. Mais um empate. Quantos empates já, Diegão? Empatou mais uma vez, né? Com o resultado, o Corinthians chega a 6 jogos sem vitória no Campeonato Paulista, o que é um completo absurdo. A gente tá falando, calma aí, a gente tá falando de campeonato estadual. Um Paulista é time foda. grande, não dá. Um time grande, ele não pode ficar 6 jogos sem vencer no campeonato estadual. A última vitória do Corinthians foi o clássico contra o Santos, já tem mais de um mês que o Corinthians não vence no Campeonato Paulista. O time tem duas vitórias em 10 jogos. Eu não me lembro de uma campanha tão ruim assim. O time muito mal, né? Então, já que chegamos no assunto do Sim. Corinthians, agora sim, Bianca, agora a gente pode ler sua mensagem aqui. A Você. Bianca Vitória. Fala, Não, Marião. manda aí. Eu ia perguntar pra você. Você quer escutar o áudio da coletiva do Thiago Nunes antes ou depois de começar a descer a lenha? Não, vamos escutar antes. Eu só vou ler aqui o Leia o comentário da comentário, vai. Bianca, que a Bianca foi aqui, colocou, deixou o seu comentário. Você que está aí ao vivo, deixa aí seu comentário também. Escreve tudo que você acha, dá sua opinião, faz pergunta. O canal é de vocês. Então, a Bianca Vitória, que me parece que é corintiana pelo tom do comentário, né? Tá dizendo aqui: tomara que demore para voltar os jogos. Esse maldito time precisa de tempo para se achar. Time ridículo. Tenho pena do Thiago Nunes treinar esse time vagabundo. Pois é, Bianca. Tô vendo que você tá bem brava com o que você tá vendo do nosso Corinthians. Eu faço voz ao seu comentário também. É um completo absurdo o que está acontecendo. Não só um absurdo com o que o time está apresentando ou deixando de apresentar em campo, mas o pior, né, Marião? O pior é a coletiva de imprensa do senhor Thiago Nunes. Ele não está se ajudando, ele está me lembrando muito, mas muito mesmo, o Rogério Ceni quando passou pelo São Paulo. Quem acompanha o futebol sabe o que o Rogério Ceni falava nas coletivas de imprensa não condiziam absolutamente em nada com o time dele estava apresentando. Então o time estava jogando mal, ele achava que estava evoluindo, ele achava que estava bom, aí começava a dar número de chances criadas e tal. Então essa aí é o discurso, essa é a melhor tática para você cavar a sua própria cova, a sua própria demissão. Ele está indo para o mesmo caminho, um técnico completamente perdido no comando técnico do Corinthians. Vamos ouvir o que ele falou, depois a gente continua Vamos falando ouvir aqui. o professor. Olha, como já aconteceu em outros momentos, né, a gente produziu para vencer o adversário, criamos muitas chances, sofremos um gol que só os deuses do futebol podem explicar, né, um cruzamento errado para a área que acabou entrando no ângulo da nossa meta. Merecemos a vitória, a exemplo do que já tivemos esse merecimento em outros partidos que não vencemos. Pelo nosso somatório deveríamos ter no mínimo mais 9 pontos na competição, mas isso não aconteceu. É um momento que a gente tem que estar toda hora reforçando que estamos no caminho, estamos nos transformando e principalmente valorizar as coisas boas que temos nesse momento. Então, assim, né? É algo inacreditável, chega a ser inacreditável o discurso do técnico do Corinthians. Porque torcedor, velho, torcedor não é burro, né? E principalmente o torcedor que é fanático, que acompanha o time, que Aqui, ó. consome as notícias todo dia. Então, assim, é inacreditável um técnico chegar a público e dar uma declaração como essa. Quer dizer, os deuses, ele Então, isso que eu tá ia falar. A colocando. culpa é dos É, deuses do futebol. O que que tá ele tá acontecendo? colocando o insucesso da equipe dele, ele tá colocando na conta dos deuses do futebol. Peraí, o futebol, velho, não cabe mais, né, Marião? O futebol evoluiu demais em pouco tempo, o futebol se tornou muito profissional, se tornou quase uma ciência o jogo de futebol. Não dá para você ficar acreditando derrota na mitologia.
Não dá. Esse tipo de discurso não cabe mais. Ele deveria ter um pouquinho só de humildade e reconhecer. Falar que está tendo dificuldade, eu estou com problema de jogador que vai para o departamento e não retorna. É o caso do Ramiro, que começou bem com ele, depois saiu do time por conta de lesão. Ele tem que assumir a responsabilidade, que ele não está conseguindo fazer o time funcionar. Você quer dizer que acho que está no caminho certo? Legal, é legal que você tenha confiança, mas não engana o torcedor. Porque a pior coisa que tem pro técnico é chegar lá e querer enganar a torcida. A torcida não é burra, todo mundo está entendendo muito bem o que está acontecendo com o time do Corinthians. E o mais preocupante, porque aquela desculpa de não ter tempo para treinar não existe. Agora não tem O time mais, só né? joga. O time só joga o Campeonato Paulista. Quer dizer, na outra semana o time ficou mais de uma semana, 10 dias treinando Mas ele deu para 2 dias de jogar, folga. Deu 2 dias de folga. para jogar contra o Novo Horizontino, certo? Certo. Aí jogou contra o Novo Horizontino, jogou mal, empatou o jogo, não ganhou, e aí ele foi culpar o gramado. O gramado Tava muito do estádio duro. Novo Horizonte é muito ruim. Quer dizer, era só pro time dele que tava ruim. Só pro time dele, o outro time não tava. Então, assim, são desculpas que não dão. Aí depois do Novo Horizontino, ele tem mais uma semana, ele tem 8 dias de preparação para apresentar esse futebol ridículo, esse futebol patético que o Corinthians apresentou contra o Ituano, que é uma equipe que é a última colocada do seu grupo no Campeonato Paulista, que está lutando lá embaixo para não ser rebaixada no Campeonato Estadual. É um absurdo. E assim, eu acho que as críticas elas vão muito além, porque se você presta atenção no jogo do Corinthians, não parece que é um time grande jogando contra um time pequeno, contra os menores do interior. É um jogo tão aberto de ataque e defesa dos dois lados, ataque, defesa, ataque, defesa, ataque, defesa, que parece que o time do Corinthians, com todo respeito, é a Ferroviária contra o Novo Horizontino. São duas equipes que se equiparam tecnicamente, e não é isso. O time do Corinthians, tecnicamente, ele é muito melhor que o Novo Horizontino, é muito melhor que o Ituano. Só que isso não se traduz em campo. Quando você joga, assiste o jogo, Corinthians e Novo Horizontino, Corinthians e Ituano, é assustador. Porque em vários momentos o Ituano chega para atacar o gol do Corinthians, enfrentando o zagueiro no mano a mano. Um time completamente descuidado defensivamente, com lances de perigo de gol para os dois lados. Então, assim, parece que você está assistindo um jogo, sei lá, Flamengo e Palmeiras, quando são duas equipes que se equiparam Duas tecnicamente. equipes equiparáveis. Quando o Corinthians joga contra os menores, é um negócio inacreditável, porque os outros times têm muitas chances de gol. E mais uma vez, eu estou batendo na tecla aqui há muito tempo, não dá para jogar num time de futebol que toma gol todo jogo. Em todos os jogos o Corinthians toma gol. É um negócio incrível. O Corinthians toma gol do Santo André, do Água Santa, do Ituano, do Novo Horizontino, da Ponte Preta. Pô, mas calma aí, velho. Eu acho que Não pode pro nível do futebol paulista, campeonato estadual, não dá pra tomar gol todo jogo. Não, tudo bem. Você acaba tomando um gol igual o Palmeiras tomou da Ferroviária, mas passa 3 sem tomar. Isso é o normal, né? O normal do Corinthians não, é o inverso. E, de novo, eu vou falar aqui, é um time totalmente sem confiança. Porque é um time que toma gol todos os jogos, é um time que não sabe se defender, que acabou desconstruindo totalmente aquela ideia de primar pelo sistema defensivo que vinha sendo a cultura do Corinthians nos últimos 10 anos, para tentar jogar um novo jogo. Só que para você conseguir jogar esse novo jogo, você precisa ter base, você precisa ter fundamentos, alicerces nesse time. O time se torna confiável começando de trás, começando não tomando gol. E o time fica mais confiante em campo. Ó, a gente sabe que lá atrás o pessoal segura, então vamos se soltar um pouco e vamos começar a criar. O Corinthians quer criar as jogadas de ataque, só que ele se descuida lá atrás. E aí, como ele tem dificuldade técnica para construir as jogadas, ele toma gol lá atrás e ele raramente consegue virar um resultado. Então o Corinthians não virou uma partida nesse ano, ele tomou gol em todos os jogos. Então você já sabe, se o Corinthians tomar gol antes de fazer, ele não vai ganhar o jogo. O máximo que ele vai fazer é empatar.
foi o que aconteceu com o Santo André, foi o que aconteceu com o Ituano. Então, é um time que não tem condição técnica de criar, de aplicar o que seu técnico exige, ao meu ver. Eu já falei aqui, eu acho que o trabalho do técnico vai até certo momento e depois entram os jogadores. Eu acho que ele está querendo desenvolver um modelo de jogo que a qualidade dos jogadores que ele tem não permite. Não permite. O time é limitado. O time é limitado, o elenco tem muitas deficiências e os caras não vão conseguir entregar o que ele está querendo. Então, um bom treinador, ao meu ver, não é o cara que chega lá e fala: ó, minha filosofia de trabalho é essa, vocês vão jogar desse jeito. Não está funcionando, você está enxergando as características dos seus jogadores, você precisa se adaptar àquilo lá. Então, assim, no Brasil, especificamente no Brasil, o time que é limitado tecnicamente, primeira coisa, tem que saber se defender. É a primeira coisa. Como que jogam os times que lutam contra a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Vamos lembrar. Você pega lá o Avaí, você pega os times que acabaram caindo, como é que esses times jogam? Todo mundo atrás da linha da bola, todo mundo se defendendo, porque é o que dá para fazer. Aquilo lá é o que dá para fazer. O time do Corinthians está querendo ser o Flamengo na sua modelo de jogo, mas não tem Gabigol, não tem Arrascaeta, não tem Gerson, não tem ninguém, velho. Os caras ali dentro não conseguem, eles não conseguem aplicar o que o treinador pede. Então eu vejo, primeiro, o Thiago Nunes completamente perdido, ele perdeu totalmente as suas convicções, porque eu acho que ele está sentindo a pressão do que é treinar um time como o Corinthians. Uma coisa é você treinar o Atlético Paranaense, a gente falou muito disso aqui no Derbycast. Outra coisa é a gente treinar um time que tem 100 milhões de torcedores. É bem diferente. E ele está sentindo a pressão de treinar um time grande. E ele não está encontrando resultados, ele está se perdendo. Ele se perde no seu discurso nos pós-jogos aí, que a gente acabou de ouvir. Um absurdo a declaração que ele está dando, falando que o time está evoluindo. E o pior, o time passa 8 dias treinando e ele não é que ele para de evoluir, ele piora. O time do Corinthians piorou depois do jogo contra o Novo Horizontino para o jogo contra o Ituano. O time piorou. O time está desaprendendo a jogar futebol. Pode falar. Você acha que tá rolando uma má vontade com o treinador também? Ou é só Assim, o time é ruim mesmo e o treinador não tá fazendo um bom trabalho? eu acho que o treinador está completamente perdido, ele está se perdendo nas suas convicções só que eu acho que tem culpa dos jogadores por deficiência. As informações que a gente tem do Corinthians dizem que o salário está em dia, que não tem insatisfação ali dentro, que os jogadores compraram a ideia do técnico. Então, até onde eu sei, não existe isso. O que tá claro para todo torcedor é que o time tem muita deficiência, tem muita limitação e falta qualidade para aplicar talvez o que o treinador exige. Eu acho que o técnico está completamente perdido no comando, porque o time dele não consegue vencer e aí ele está perdendo as suas convicções em busca desse resultado positivo que dá aquela acalmada no ambiente. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. O Carlos Augusto, lateral esquerdo, que foi escalado contra o Novo Horizontino e contra o Ituano, ele era a terceira opção. Ele era um jogador que estava disponível para ser emprestado, para ser transferido. Um cara que era dispensável, de repente ele se torna titular absoluto da lateral esquerda, é muito estranho. Aí ele colocou o Gabriel contra o Novo Horizontino, viu que não deu certo, aí ele volta com o Cantilho e com o Camacho. Então, assim, para mim é muito tentativa e erro. É tentativa e erro. Coloca o Gabriel. O Gabriel não deu certo, tira. Põe o Sid Clay. Não, o Sid Clay tá fora do peso, tira ele. Aí põe o Lucas Piton. Não, o Lucas Piton ainda não tá pronto. O moleque da base não dá, tira. Aí coloca o Carlos Augusto. Mas vai assim? Até quando que vai assim? É aquilo que eu tô falando. O futebol ele se profissionalizou de um jeito tão grande nos últimos anos, virando quase uma ciência, que não dá mais, a gente não dá para aceitar um técnico de um time grande ir na tentativa e erro. Os caras têm uma puta departamento de análise de desempenho, tem
puta estudo em cima de característica de jogador. Não dá para você simplesmente jogar o cara num jogo para ver como ele vai e não foi bem, tira. E outra, isso aí acaba com totalmente a confiança do jogador. Ele nunca sabe. Isso que eu ia falar, isso. Ele nunca sabe. Isso é uma das coisas que também me preocupa no Vanderlei Luxemburgo. Tipo, porque se o jogador sente que o treinador não tem convicção no que ele tá fazendo, o treinador vai olhar pra cara do outro e falar, mano, o cara não sabe o que ele quer, o que nós vamos fazer? E vai virar exatamente bagunça, isso. Começa a virar uma bola de bagunça. E aí outra coisa, o cara não sabe. Eu vou jogar hoje? Isso aí. Eu sou a terceira opção. Aí depois eu jogo, depois quando eu já sou a terceira opção, eu tô lá de boa, aí o cara volta e fala que é pra eu jogar de novo. Aí tipo, sei lá, eu acho que acaba tirando... Eu acredito, cara, todos os times campeões que eu vi foram times que jogaram sequência, aquele mesmo time, e o cara já sabia que aquele dia ele ia jogar. Mas é assim, o que tá acontecendo lá é que ele tá sentindo a pressão, ele sabe que o tempo no comando... Nele, né? O tempo no comando técnico dele como treinador do Corinthians, isso tá acabando, e ele precisa ganhar jogos para acalmar a torcida. E aí quando ele vê que as convicções dele não estão dando certo, e aí ele tá se desesperando. Ele tá indo na tentativa e erro para ver se ele acerta. Mas não dá para ir em tentativa e erro, né? Aproveitando aqui, ó, Ricardo Vieira. Meu primo. Valeu, Ricardo. Ah, seu primo, Ricardo Vieira tá por aqui falando Thiago Nunes fora. Não rola. Ele é corintiano, E né? também, então, Ricardo, tá feia a coisa. Tem muito, viu, Mário? Muito torcedor do Corinthians que já perdeu a paciência com o Thiago Nunes. Outro aqui, o Soldado Vieira também, ó. Thiago Nunes na coletiva parece que tá tudo bem, tudo tranquilo. O pessoal tá bravo com o Thiago Nunes, velho. Pois é, porque aquilo que eu tô falando aqui, o treinador ele não vai enganar a torcida. A pior coisa que tem é ele chegar numa coletiva de imprensa e querer passar a imagem que tá tudo bem. Todo mundo tá vendo que não tá tudo bem, que tá tudo errado. Um time no campeonato estadual em 10 jogos não pode ganhar só 2. Né? E aquilo que eu falei, é um negócio incrível, porque a qualidade técnica que o Corinthians tem é melhor que a do Ituano. Embora o time tenha suas deficiências, mas é melhor que o Ituano, é melhor que o Água Santa, pelo amor de Deus, é melhor que a Inter de Limeira, só que o time não consegue traduzir, porque tem um treinador perdido, ele tá esquecendo das bases sólidas de fazer um time vencedor. Precisa parar de tomar gol, né? O time que toma gol todo jogo não tem um volante que é marcador, então ele faz a opção de colocar o Camacho por ter esse passe mais qualificado, e não tem um cara que realmente desarma jogadas. Então, invariavelmente, você enxerga no jogo do Corinthians, os jogadores adversários atacantes é mano a mano contra o Gil e o Pedro Henrique. Fazia muito tempo que o torcedor do Corinthians não via isso. E aí vai tomar gol desse jeito. É um time muito assim, tá muito aberto, é um time que joga de uma maneira muito exposta, não tá funcionando. Se ele não der passos atrás e começar a entender por onde que ele deve recomeçar, ele vai ter problema, porque a torcida, o limite da torcida tá acabando, daqui a pouco não é Ituano, não é Santo André, daqui a pouco vai pegar Internacional, vai pegar Grêmio, Flamengo, Palmeiras, e ele tem que dar graças a Deus, o senhor Thiago Nunes tem que agradecer por conta desse coronavírus, que não teve ninguém no estádio, porque se tivesse torcida no estádio 1-1 contra o Ituano jogando em casa, a situação dele estaria muito, mas muito pior, e foi adiado o clássico contra o Palmeiras, né? O que seria... Pode não ser, pode ser o jogo da redenção, mas também pode ser, mesmo que perdesse de 1-0 jogando mal, aí o povo ia pra faca no pescoço dele, hein? Mais ainda. Ah, não. Então ele, assim, ele tem que se dar por satisfeito pelas circunstâncias que estamos vivendo hoje, porque a situação dele podia ser bem pior. Isso eu já falei bastante aqui, já cornetei bastante Thiago Nunes e o futebol do Corinthians, que só piora, uma coisa incrível, vários dias de treino, de trabalho a gente não vê melhora, e aí também as decisões de substituição, né? No jogo contra o Ituano ele tirou o Cantilho, que talvez seja
o melhor jogador do meio de campo do Corinthians é o cara que tem o passe mais refinado, é um cara que tem uma visão de jogo mais apurada do que os outros. Aí ele deixa o Camacho em campo, o time precisando ganhar o jogo, ele deixa o Camacho em campo, ele tira o Cantilho, que é o melhor passador da equipe dele. Um time que erra passe pra caramba, você não pode tirar o seu melhor passador. Ele tirou o melhor passador e ele colocou, pasmem, Arauz e Janderson. Aí não dá, velho. Aí não dá. Porque nem o torcedor corintiano, o maior passador de pano pro Thiago Nunes, está conseguindo defender ele depois dessa. É mais uma vez o cara, Marião, que era dispensável no outro dia e vira solução. O Arauz, ele foi emprestado para o Arauz foi emprestado para Ponte Preta, ele não conseguiu jogar na Ponte Preta. É um jogador que não tem a menor noção de como se posicionar em campo. Parece um jogador da categoria de base que não passou pelos estágios primordiais para virar um jogador de futebol. Ele não sabe se posicionar, ele não sabe ser uma opção de passe para os companheiros, ele não tem a menor noção do jogo. E aí um cara que era dispensável, que não estava nem inscrito na primeira lista do Campeonato Paulista, ele vira a solução para o Corinthians vencer um jogo que era desesperador, porque se o Corinthians perde o jogo para o Ituano, eu não sei o que ia acontecer. Aí ele coloca o Arauz e coloca o Janderson. O Janderson é esforçado, é um menino da base, mas é um cara que corre de cabeça para baixo, que não levanta a cabeça para jogar bola, que não pensa. É aquele jogador ou eu corro ou eu penso. As duas coisas eu não consigo fazer, né? Então é um jogador esforçado, dedicado, corre pra caramba, mas bola que é bom, qualidade técnica, não tem a menor condição de vestir a camisa do Corinthians e ser solução de alguma coisa. E aí você tem o Matheus Vital no banco, que aí eu acho que é um jogador que tem o drible, é um cara que bate bem de fora da área, alguém que poderia dar algo mais num time muito deficitário tecnicamente. E ele não coloca o Matheus Vital para jogar. O Matheus Vital, acho que ele deve ter entrado nesse campeonato umas 2 vezes, ter jogado uns 20 minutos no máximo. Então ele toma decisões muito equivocadas. Tipo, assim, a gente não está no dia a dia do clube e eu não estou vendo como o Matheus Vital está treinando. Mas pelo que a gente já viu do Matheus Vital no Corinthians, olhando para esse marasmo técnico que é o time do Corinthians, você tem que colocar o Matheus Vital para jogar bola, velho. Porque ele é um cara que tem o drible, ele é um cara que vai para cima, ele bate de fora da área. Aí você vai colocar Arauz e Janderson. Ah, não dá, né, mano? Não dá. Então, devido à posição melancólica que o Corinthians se encontra no Campeonato Paulista, no derby de Campinas, hoje você está torcendo para quem? Eu tenho que torcer. Porque se o Guarani difícil, ganha, né? Então, descambou para vocês, certo? É isso, né? Acho que é isso. Não, na conjuntura atual, se a Ponte ganha, muito ela melhor cola em vocês. Muito melhor o Corinthians se salvar do rebaixamento do que querer disputar quartas de final, porque vai passar vergonha. Então, para passar menos vergonha, é melhor torcer contra a zona de rebaixamento. Olha o que a gente está dizendo aqui. O Corinthians está a 1 ponto da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Isso aí é um absurdo. Porque a Ponte Preta está ganhando 1-0. Então, o pior resultado possível. Para a Bianca Vitória, nossa espectadora, ela tá gostando que a Ponte tá ganhando, porque tá dando uma chance. 2-0 para a Ponte agora, acabou de sair o gol, que a Ponte tá dando uma chance pro Corinthians se classificar. Pra você, acha ruim? Eu acho ruim porque eu respeito muito a opinião da Bianca, mas assim, olhando a longo prazo, eu não vejo como o Corinthians desempenhar um futebol de qualidade em quartas de final. Eu estou muito preocupado, eu realmente estou muito preocupado com o momento atual do Corinthians. O Corinthians não poderia, não deveria estar passando por isso. Ser ameaçado por zona de rebaixamento no campeonato estadual que cai em 2. Caem 2. Estadual, hein, cara? São 2 times que caem no estadual e eu estou preocupado com isso. Então, eu não quero essa preocupação. Então, no momento, eu prefiro que o Corinthians esteja fora, que a Ponte Preta fique
quanto mais longe possível. Mas eu entendo o torcedor corintiano que ainda acredita nesse time, que quer ver o time, claro, quer ver o time nas quartas de final, quer ver disputando algo mais decisivo nessa temporada. Mas olhando para o time e desempenho, né, porque a gente procura não olhar muito o resultado, a gente olha desempenho até para imaginar o que é esse Corinthians no segundo semestre. E a expectativa e projeção não é nada animadora. Então é difícil, porque vai ter corintiano que vai torcer, nesse caso, para o Guarani, como eu, e vai ter torcedor corintiano, como o caso da Bianca, que vai torcer para Ponte Preta. E o Soldado Vieira também, aqui, ó, Bianca, olha o ponto que o Corinthians chegou. Depender dos outros times para se classificar no mata-mata do estadual. É isso, Vieira. É isso aí que eu estou dizendo. O ponto que o Corinthians chegou, ele não deveria e não poderia estar passando por esse tipo de situação. O time é ruim? É ruim. O time é fraco? Tem limitação? Mas calma aí. Tudo tem um limite. Tem times tecnicamente muito inferiores que o Corinthians, mas aí o trabalho do técnico dos outros times talvez seja melhor do que o do nosso técnico. O cara que está se mostrando um treinador arrogante, prepotente, não, a falta de humildade. A humildade desse senhor, ele passou longe. Né? Ele nem passou na porta da humildade, ele nem sabe o que é isso. Porque seria muito melhor para ele, para o futuro do cargo dele, de assumir os erros, de ter um pouquinho o pezinho no chão, de assumir que o time não está desempenhando, que ele está imaginando, que está demorando para entender a sua filosofia de jogo. Né? Ele não, claro, ele não vai colocar a diretoria na parede falando que com aqueles jogadores não dá para aplicar o que ele imagina, mas o fato é esse. E a diretoria tem que entender isso, e aí precisa ter essa conversa com o técnico de futebol. Fala, amigo, é o seguinte, a gente está vendo que você está tentando implementar uma coisa que os jogadores não têm a menor capacidade de fazer isso para você. O jogo do Thiago Nunes requer intensidade, marcação alta. Você não vai conseguir fazer isso com o Luan no time, que se arrasta em campo, com o Cantilho, que não marca ninguém. O Camacho, então, coitado, o Camacho não tem culpa de estar ali. Né? E sem falar nas opções abertas, né? Porque Everaldo e Johnny Gonçalves é uma vergonha. O Corinthians não vai a lugar nenhum com esses dois jogadores. Então é o que eu falo, o time é muito fraco, muito deficiente e eu não sei, cara. Eu sinceramente eu não sei o que vai acontecer, mas o técnico do Corinthians precisa tomar uma atitude e precisa ganhar urgentemente, senão ele não fica no cargo. Exatamente, aí já deu o gancho. Aproveitando o momento aqui, vai ter a parada no campeonato, você deixa o Thiago Nunes, tenta fazer alguma coisa para ver se muda o ambiente, para quando voltar melhor. Porque eu vi também que além de não ter os jogos, os times também não vão treinar, né? Parece que vai ficar meio que isolado mesmo, pessoal. Parece que as atividades no centro de treinamento do Corinthians já foram paralisadas por no mínimo 10 dias. Então os jogadores já estão sendo orientados para conseguirem pelo menos manter a forma física nos seus respectivos lares, né? Então nem treino vai ter. Mas assim, se realmente acontece alguma coisa de ambiente, de jogador querendo derrubar técnico, aí é trabalho do senhor Duílio Monteiro Alves, esse diretor de futebol do Corinthians que é ridículo, que é um poço de mentiras, né? Assim, eu não vou falar, vou tecer mais comentários a respeito desse cara, porque toda a entrevista que ele dá me dá nojo. Porque parece o político mais safado e mais corrupto que existe. É a entrevista que ele dá. São entrevistas vazias, né? E ele possivelmente é o próximo presidente do Corinthians. A gente está lascado, né? Ele nessa tá na linha de sucessão lá? Ele é o próximo. Saindo André Sanches, entra ele. Então, assim, torcedor corintiano, se prepare para mais aventuras trágicas por aí, porque a gente está mal arrumado de gestão e diretoria, mas enfim, o trabalho é dele, de identificar que existe esse racha entre elenco e treinador e tomar alguma atitude nesse sentido. Se não existe isso, aí eu prefiro dar mais um tempo pro Thiago Nunes, porque é muito pouco tempo, né? Eu sou um dos defensores contra o não imediatismo. Eu não acho que futebol é feito da noite para o dia, requer tempo de trabalho para a gente enxergar alguma coisa, para ter um espírito crítico em cima de um time.
Então é muito pouco tempo, são 2 meses e meio de trabalho. Não, eu acho um absurdo demitir qualquer técnico que seja em tão pouco tempo. Agora, ele vai ter, no máximo, Marião, 2, 3, 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Porque se nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro ele conquistar uma vitória e um empate, ou um empate e 3 derrotas, sei lá, ele tá fora. E ele sabe disso. Então, o tempo dele é curto. Não é tão curto. Ele vai ter o campeonatinho paulista dele. Mas aí daqui a pouco tem Copa do Brasil, sei lá. Daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro, o espaço dele, a margem dele tá muito curta e cada vez mais ficando mais complicado para ele. Ele precisa ganhar jogo. Enquanto o time não ganhar jogo, ele não vai acalmar a torcida, ele não vai acalmar a diretoria, não vai acalmar ninguém. E só vai piorar tendo esse tipo de discurso nas coletivas de imprensa. Isso aí tá deixando o torcedor irritado, tá deixando o torcedor muito incomodado. Não tem nada pior do que o técnico do seu time vir pagar alguma coisa, pregar algum tipo de jogo que você não tá vendo aquilo, né? E torcedor não é burro, tá todo mundo identificando as coisas que estão acontecendo. Sou eu, é o Vieira, é todo torcedor corintiano, é a Natália também, que já viu. Então, assim, não vai enganar ninguém com esse tipo de discurso, vai ser só pior para ele. Ele quer ser treinador do Corinthians? Então ele que seja um pouco mais humilde e faça esse time funcionar. Só assim não tem outro caminho. O negócio tá rendendo aqui no chat, aqui, o pessoal tá bravo. Falou que falta humildade. O Ricardo Vieira falou que já era previsível o que tá acontecendo, o cara chegou com muita moral, que ele não tem, mas ele acha que tem. Fez muita exigência e tá demonstrando pouco trabalho. O Thiago Nunes tá com a corda no pescoço aí. E ele botou o Corinthians numa situação que tá complicada, porque se não tem a parada, e vamos dizer que perde o Clássico e a Ponte tem mais uma vitória, vocês, além de perder o Clássico, vocês entrariam na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Não, é inacreditável. Nos moldes de hoje, seria realmente impensável, né? Inacreditável. Mais alguma coisa aí ou podemos partir pro lamentável Inter de Limeira e Palmeiras? Eu acho que já falei demais aqui, a gente até se estendeu rendeu pelo nosso o pessoal do chat tá participando, a gente vai andando, não tem problema nenhum. Então é isso. Então no Corinthians é isso, né? A gente aguarda uma eternidade, porque não tem mais jogo. Vamos ver o que vai acontecer com esse time. Mas podemos fechar agora.